Bom, seja bem-vindo a mais um episódio do Novo Dígito, uma série de vídeos gratuita que é uma iniciativa da Clint que vai trazer os nomes do mercado de empreendedores digitais para conversar sobre o futuro dos negócios e também sobre os temas mais atuais que estão acontecendo no mercado de produtos digitais. Hoje eu vou conversar com a Marcela Miranda, que ela é mais conhecida como a tia do inglês, professora de inglês com mais de 4.000 alunos, especialista em PNL e também tem o canal Tia do Inglês com mais de 785 mil inscritos. Incrível! Bom, que baita currículo. Marcela, muito obrigado pela tua presença e, por favor, cara, se apresenta para o pessoal. Bom, primeiro de tudo, queria muito te agradecer, Arthur, pelo convite da Clint, que também é nossa parceiraça aqui, né? Está ajudando a gente cada vez mais a expandir os nossos negócios. Como você mesmo disse, meu nome é Marcela Miranda, eu sou mais conhecida por aí como tia do inglês, e as pessoas, posso te confessar, me chamam mais de tia até do que de Marcela, né? A tia tomou conta, na verdade, do meu dia a dia, então as pessoas me encontram na rua, me chamam de tia, e eu gosto muito que as pessoas se dirijam assim a mim, porque eu me sinto mais próxima delas, né? Esse negócio de tia, ele começou há muito, muito tempo, quando eu não era nem, né, do mercado digital. Eu fazia muito essas brincadeiras com os meus alunos na sala de aula, quando eu dava aula em sala de aula tradicional. Eu tive uma escola tradicional por muito tempo, e eu brincava muito porque eu tinha sempre muitos alunos mais adolescentes e adultos, e eu falava para eles: "Ah, você não entendeu? Deixa que a tia explica. Ah, a tia vai mandar um bilhete para sua casa". Então eu brincava muito disso, e eu acho que isso traz muito essa coisa de estar muito próximo do aluno, né? Eu gosto muito que ele se sinta o mais à vontade possível comigo, falando né, de aprendizado, que é uma coisa que a gente muitas vezes fica um pouco vulnerável quando a gente está nesse caminho de aprendizagem. Então, quando a gente tem alguém que é tipo uma tia, né, como se fosse uma mãezinha cuidando da gente, fica tudo muito mais fácil. Sim, verdade, bem verdade mesmo. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é negócio digital com propósito, mas antes de entrar especificamente na nossa conversa em si, eu queria começar esse papo te perguntando assim, pedindo para tu contar um pouco da tua história, né? Você já tem uma carreira aí de mais de 10 anos dentro do YouTube, já está há bastante tempo fazendo isso, mas claro que também teve uma história antes disso, né? Pode contar pra gente um pouquinho como é que começou a tua história? Claro, eu comecei a empreender desde sempre. Aos 16 anos eu comecei a dar aula, né, de inglês, e eu falo que sempre não fui eu que escolhi a minha carreira, foi a minha carreira que me escolheu. Eu tinha duas alunas, duas amigas, na verdade, na adolescência, que queriam muito aprender inglês, e por conta desse pedido, que elas ficaram uns 6 meses me pedindo: por favor, você tem que dar aula de inglês pra gente. Eu falei: bom, tá, né? Eu me rendi e comecei e me apaixonei. A minha mãe também é professora de inglês, né? Desde pequenininha eu comecei a estudar com 7 anos. Eu não achava lá que era um grande talento, para te falar a verdade, porque para mim sempre foi natural falar um segundo idioma. Minha mãe é chilena, então ela também falava muito espanhol em casa. Eu aprendi espanhol como bilíngue desde pequenininha, mas a minha grande paixão sempre foi, de fato, o inglês. E aí, lá com os meus 16 anos, essas meninas me escolheram e eu me apaixonei por esse negócio de dar aula. E aí a minha mãe falou: olha, já que você tá gostando e que você acha que é isso que você quer fazer da sua vida, eu não tinha nem terminado a escola ainda, ela falou: eu vou abrir uma empresa pra gente e eu vou te emancipar. Eu não tinha nem, né, 18 anos, eu não tinha idade para ter uma empresa. Ela me emancipou legalmente para que eu pudesse ser sócia dela na nossa primeira empresa. E aí eu fui cada vez mais, me apaixonando por esse negócio de, ajudar as pessoas, de, ver elas realizando coisas que muitas vezes a gente eu falo que eu sou o caminho do meio para muitas realizações, porque às vezes a pessoa está buscando uma carreira melhor, ela precisa do inglês. Ela quer viajar, ela precisa do inglês. Ela quer morar fora, ela precisa do inglês. Então eu estou ali sempre, eu sou uma das pedras fundamentais para esses sonhos se realizarem. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto. E aí, com o passar dos anos, eu fui ficando bastante insatisfeita com metodologias tradicionais. Eu percebi que demorava muito tempo e que tinha sempre aquele aluno que ele engatava em alguma parte, ele não conseguia dar seguimento, ele parava no meio do caminho, e eu fiquei muito curiosa para saber o que
o que que eu precisava aprender para tirar esse aluno desse lugar de não aprendizagem. Então, eu sempre tive uma didática muito que as pessoas elogiavam muito, os meus alunos gostavam, mas sempre tinha aquele grupinho de alunos que parecia que não andava. E eu sempre tive muito interesse por esse tipo de aluno especificamente. Eu gosto de aluno difícil, aqueles que não acreditam, sabe aquele aluno que os professores correm dele? Eu gosto desses. E esses eram os grandes desafios para mim. E aí, por conta disso, por conta dessa demanda que era muito pessoal minha, eu também bati, né, assim, um pouco de perna com o meu próprio inglês. Na primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu travei lá, mesmo sendo professora de inglês, e aí eu queria entender um pouco desse universo. E aí eu fui fazer alguns treinamentos de programação neurolinguística, foi quando a PNL entrou na minha vida, e aí eu descobri qual que era o gato que estava faltando, o que que é que estava faltando. Então, eu percebi que tinham questões muito emocionais, muito psicológicas que estavam atreladas com o aprender, né? E aí, quando eu descobri essa pecinha que faltava, eu criei um treinamento, que é uma imersão de inglês, onde eu levava os meus alunos, levo ainda, né? Eu ainda faço esse treinamento num final de semana inteiro, num hotel, para ficar o final de semana inteiro praticando inglês, com bastante programação neurolinguística. Então, a gente trabalha as partes técnicas do inglês, mas a gente também trabalha as questões emocionais. Então, o medo, a vergonha, esse medo do que o outro vai pensar sobre mim, né, de como o outro vai me avaliar. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, né? E por conta de fazer esse trabalho, que eu percebi que tinha uma pegada assim, era muito eu ficava contando as horas para estar nesse fim de semana com os meus alunos, mas na época eu tinha uma escola pequena, né, de pequeno porte, e por conta dessa escola ser pequena, em pouco tempo eu já tinha vendido esse treinamento para todos os meus alunos. Eu tinha uma escola mais ou menos com 30 ou 40 alunos nessa época. E aí eu queria que esse projeto continuasse. E aí eu tive um anjinho da guarda na minha vida, que na hora eu não achei que era um anjinho da guarda, não. Um amigo meu que estava começando a estudar marketing digital, quando tudo isso aqui era mato, tá? Marketing digital era um negócio assim, meio dos extraterrestres, só eles que falavam sobre isso. Né? Então ele participou lá da primeira turma do fórum, lá do Érico Rocha, né? Que foi quem trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil e divulgou de fato esse movimento no Brasil. E aí ele sentou comigo e falou: por que você não começa um canal no YouTube? Nessa época, Arthur, eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia. Então eu pensava assim: meu, eu não vou abrir um canal no YouTube para dar de graça um negócio que eu cobro para fazer. Mentalidade de escassez. Aí eu falei: não, não vai rolar, nada a ver, eu não tenho tempo para isso. E tipo, ai, será que vai dar certo? Ele falou: não, mas pensa, ó, o YouTube chega em tantos lugares, de repente as pessoas vão conhecer o seu trabalho, vão se interessar, e você pode falar, né, sobre a imersão, e quem sabe as pessoas vão se interessar por esse trabalho. E aí foi assim que começou a Tia do Inglês. Eu fui para casa bem bolada esse dia, pé da vida com ele, mas sabe quando a pessoa planta uma sementinha, né? Eu falo que não é a sementinha do mal, é a sementinha do bem que ele plantou no meu coração. E eu fiquei com aquilo na cabeça um tempão. E eu sempre fui muito de executar as coisas, então eu não tinha essa coisa assim de, ah, não, eu preciso ter a melhor câmera, eu preciso ter um microfone. Eu nem sabia muito bem o que eu queria, então peguei lá a minha câmera que eu tinha em casa, sem microfone, sem saber nada de audiovisual, tipo assim, perdida da vida. Eu falei: quer saber? Eu vou começar a gravar alguns vídeos e vou gravar esses vídeos para os meus alunos. Porque aí, se eu explicar, por exemplo, uma matéria que para eles é mais difícil, né? Eles podem assistir a aula de novo antes de fazer a tarefa em casa. Então, eu já estou resolvendo um problema, e aí, quem sabe, né? As pessoas começam a se interessar, enfim. Comecei lá a minha brincadeira lá no canal no YouTube, e eu entendia tanto, tanto de YouTube, que o meu primeiro vídeo chamou vídeo um. E o meu número 2 chamou vídeo 2. E eles tinham todos a mesma thumb. Eu não manjava nada, nada de YouTube, porque eu não consumia. Então eu achava que era isso, que era gravar o vídeo e colocar lá. Enfim. Se passaram alguns meses, uns 2 ou 3 meses, que eu comecei o canal, meus alunos começaram a seguir, ex-alunos também e tal. E o nosso primeiríssimo inscrito era aluno da escola,
né, onde eu trabalhava. E ele era super timidinho, aí um dia ele bateu lá na porta e falou: Marcela, posso conversar com você? E eu achei estranho, porque ele não era meu aluno, ele era aluno de um outro professor que trabalhava na escola também. E ele era meio daquelas pessoas que entravam na escola de cabecinha baixa e saía. Eu nunca tinha, de fato, falado muito com ele. Aí ele falou: não, é que eu sou o seu primeiro seguidor do canal. E assim, ele assistia muito YouTube na época. Ele falou: eu queria te dar uns toques, assim, porque você fala bem na câmera, você explica super bem, eu gosto muito dos seus vídeos, mas assim, você podia editar, né? Fazer algumas coisas. E eu pensando assim, nossa senhora, ia ser maravilhoso se eu tivesse uma edição, porque como que eu gravava meu vídeo? Câmera, ação, errou no meio, para, começa tudo de novo. Entende? Era assim no super flow total. Então vamos lá, vamos falar aula e tal. E era assim que eu fazia. E aí ele falou assim: olha, eu posso te ensinar como é que faz isso. Beleza, veio ele todo lindinho com o programa lá, instalou no meu computador. Quem disse que eu dava conta de aprender a mexer naquele negócio que eu não tinha tempo, não tinha tempo para editar vídeo. Eu falei: por que você não faz para mim? Ele falou: é que eu não sei muito. Eu sei algumas coisas, mas eu posso fazer um para você experimentar. Olha que esperto que ele foi. Ele falou: vou fazer um para você experimentar, você vê se você gosta. Se você gostar e fizer sentido para você, de repente a gente faz uma parceria. E essa parceria durou 9 anos, na verdade, né? O Thiago saiu recente, hoje ele está morando na Holanda, ele fala inglês, ele saiu dessa parte, né, de mídias e depois ele veio pro meu pedagógico, porque ele fala inglês muito bem e ele gosta muito de pessoas, mas começou assim a nossa parceria, eu e o Thiago, que foi o meu primeiro editor do canal, hoje o meu editor do canal é o Pablo, meu filho mais velho, e aí, em pouco tempo, eu me lembro que a gente começou a postar, eu comecei a postar vídeos em março, e aí em dezembro daquele ano eu já estava com mais ou menos, eu acho que uns 30, 40 mil seguidores. Então foi um negócio assim muito louco, né? De repente perceber esse movimento. O YouTube ainda era muito, né, novo, assim, as pessoas usavam muito em blog um linkzinho para você assistir, mas as pessoas não entravam muito no YouTube mesmo, nativo, para assistir vídeo. E aí eu comecei essa grande jornada aí da tia, e quando eu cheguei nos meus 100 mil seguidores, que foi menos de um ano depois, um vídeo meu viralizou. E 3 semanas depois a gente bateu 200 mil. Então foi assim: eu bati 100 mil e 3 semanas depois a gente bateu os 200 mil, porque aí a gente saiu do Catraca Livre, a gente saiu no G1. Então foi um negócio meio. Porque era novidade ser youtuber, né? Era a nova profissão. Um negócio muito novedoso, assim, né? Então foi um pouco disso. E eu nunca achei, na verdade, que eu fosse ter cursos online, que eu ia ter, tipo, o que a gente tem hoje, né, de estrutura. Hoje nós somos 20 aqui, né, na empresa, assim, todos espalhados remotamente pelo Brasil, mas eu nunca achei que a gente fosse chegar nesse tamanho, para te falar a verdade, e nem que eu fosse vender cursos online, que eu era aquela professora do não, tem que ser presencial, se não for presencial as pessoas não vão aprender, o online vai ser, tipo, uma traição de movimento, eu não posso fazer isso. Mas existia uma demanda, né, reprimida bem grande, principalmente de alunos que não moravam no Brasil e que não poderiam, por exemplo, vir nas imersões presenciais, né? Em pouco tempo a gente estava fazendo imersões presenciais para pessoas do Brasil inteiro. Então eu recebia pessoas do Piauí, eu recebia pessoas do Rio Grande do Sul e de repente até Argentina, Venezuela, eu recebia alunos da Holanda. E aí eu comecei a pensar, falei: caramba, essas pessoas, nem todo mundo tem essa disponibilidade, né, de pegar um avião, vir até São Paulo para fazer um final de semana. Então, como é que eu vou fazer para atender essas pessoas? E aí começaram, de fato, os online, né, de pensar num formato, de ter uma metodologia. E aí foi assim que nasceu o método Tia do Inglês, que foi a metodologia que eu criei, que mistura essa pegada do inglês bem fora da caixinha, mais real life English, bem voltado para a prática, junto com a programação neurolinguística, que é o grande diferencial e a pitadinha assim de tempero da tia.
Ah, que massa, cara. Poxa, que baita história, que trajetória bem legal, assim. Eu achei muito interessante que foi uma trajetória bem experimental, né? Você foi indo, construindo, sentindo as necessidades, né? Inclusive, achei bem pertinente esse ponto que você colocou, assim, de trazer essa parte de cursos, que é mais o mercado de produtos digitais, como muito mais uma necessidade para dar continuidade para o que tu já entregava, do que de fato, tipo assim, não, vou entrar nesse mercado para fazer isso de fato, né? E que é muito comum as pessoas quererem vir para o mercado, pensar num produto, né? Tu já estava dentro de uma empresa formada, com um histórico, né? E tu puxou isso como mais uma carta, né, na manga para poder entregar para os teus clientes, né, e para os potenciais clientes. Eu achei isso bem legal, assim, porque eu tenho conversado com algumas pessoas aqui dentro do Novo Dígito, trazendo uma visão muito clara de que tem muita gente no mercado que veio com essa visão de preciso criar um produto para entrar no mercado do digital, né? E hoje, várias empresas que estão querendo ser mais maduras estão olhando de outra forma. Estão olhando que, cara, eu preciso ser uma empresa com valor, com um propósito, né? E aí, o que eu tenho de estratégias digitais são cartas que eu posso usar quando me convém da melhor forma possível para eu ter os resultados que eu estou esperando ou para entregar os produtos que eu quero entregar para o mercado. Então, fiquei bem feliz assim de entender essa tua história e ver que o teu lado já nasceu muito mais do jeito que muitas empresas hoje do mercado digital estão querendo se transformar para se adaptar. Então, você já estava muito mais, talvez mais certa bem antes do tempo, assim. Mas e aí, assim, te fazendo outra pergunta, assim, eu fiquei com uma curiosidade, antes de eu seguir aqui. Você falou que hoje você tem uma equipe de mais ou menos 20 pessoas, né? E que tá todo mundo mais ou menos espalhado. Como que é essa estrutura hoje? Como que funciona, assim, a estrutura da Tia do Inglês? Então, a gente começou assim. O que aconteceu, né, nessa história da Tia do Inglês é que até 2018 eu tinha dois sócios, eu desfiz essa sociedade, mas como a Tia do Inglês ela foi criada no CPF, não no CNPJ, eu segui, né, para criar de fato a minha metodologia, foi quando a minha metodologia nasceu, então ela é, na verdade, até mais recente, e em 2019 eu fiquei sócia do meu marido, né, que agora trabalha comigo, que é o nosso CEO aqui dentro da empresa, é ele que faz toda a parte de estratégia, é ele que foi atrás de vocês da Clint, é ele que pensa em tudo isso. Então nós começamos os dois juntos, ele meio que do zero, porque ele não conhecia nada de marketing digital, e aí estudou loucamente e ele mergulhou nesse mundo, né, na verdade. Então nós começamos só nós dois, na verdade, em 2019, não, 2020 com o método Tia do Inglês, então é bem recente, tá? É, e era só, tipo, eu, Kip, meio eu e ele, e o Thiago, que ainda ficava assim um pouco nos vídeos. E aí, aos poucos, a gente começou a entrar no mundo dos lançamentos. E aí a gente percebeu em algum momento, quando a gente já estava ali fazendo alguns números um pouco mais expressivos, que para mim, né, eram muito mais expressivos, né, os números do começo, quando a gente já estava fazendo lá para os 80, 90 mil para o lançamento, eu pensei assim, caramba, ou agora a gente traz gente para dentro da equipe, porque a gente não estava dando conta, né, de tudo que precisava ser feito para o lançamento, era só eu e ele praticamente, né, e o Thiago editando os vídeos e um pouco mais no social media. E aí eu falei, meu, agora é o momento da gente se abrir para uma coprodução, né, para uma nova parceria, ou a gente trazer gente para dentro da equipe e começar a treinar essa galera. E aí, como tudo que é feito com muito propósito, com muita vontade, faz com que as estrelas se alinhem, a gente trouxe dois meninos maravilhosos que são nossos coprodutores, eles são lá do Rio de Janeiro, eles nos acharam na internet. E aí eles fizeram uma proposta para gente de coprodução, para a gente fazer um lançamento juntos. E era uma proposta muito diferente de todas as outras que eu já tinha recebido. Eu já tinha tentado fazer outros lançamentos com coprodução e não tinha dado muito certo, não fiquei muito satisfeita, os números não foram expressivos, eu fazia mais resultados sozinha com meu marido. E aí eu falei, bom,
eles estão no jogo do longo prazo, esses caras, né? Então, a gente viu que eles já eram mais especialistas do que a gente em lançamento, eles já estavam faturando 2 milhões ano, e era uma coisa que a gente, né, tinha vontade de alcançar também. Então, vamos embora, vamos se juntar com essa galera. E aí eles trouxeram muito da expertise deles de lançamento especificamente, eles também são uma dupla, né? Então um especialista na área de finanças e um estrategista. Só que aí, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, a gente foi precisando de outras coisas para os próprios lançamentos, né? Então a gente foi tendo necessidade de trazer mais gente para dentro de casa. Então, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, a gente foi contratando, e aí a equipe foi crescendo, a gente foi trazendo gente para o suporte, a gente foi trazendo gente para fazer onboarding, a gente foi trazendo outras pessoas para a área pedagógica, porque daí eu já não dou conta, né, de atender tantos alunos assim, mais de 4 mil alunos online sozinha. Então a gente foi tendo que alterar o jogo. E como a gente começou de fato, né, numa época pandêmica, vamos dizer assim, era muito normal contratar pessoas que estavam nos seus home offices mesmo, né? Então foi isso que aconteceu. A gente foi contratando, vendo gente legal, né? Depois a gente trouxe uma pessoa que é muito chave aí nos nossos lançamentos, na nossa estratégia, que é um gerente de projetos. Ele mora em Curitiba e a gente foi achando esses talentos e foi colocando todo mundo para dentro da empresa, né? E aí, por isso que eu falo que hoje é espalhado, de vez em quando a gente vai nesses eventos grandes de marketing digital e a gente meio que usa eles para ter os nossos encontros, né, da empresa, de todo mundo da empresa junto. Então, é bem legal. Aí vem o pedagógico, vem coordenação, vem a parte de vendas, vem o comercial, então vem toda a galerinha ali, é uma graça, é super gostoso, assim, quando a gente encontra, né, no pessoal. E aí eu descobri que até empresa só no online funciona, menino. É verdade. Poxa, que visão legal, assim, até massa tu ter trazido um pouco pra gente também de como é que funciona a estrutura, como é que foi toda essa construção, porque, pô, dá pra ver que, apesar que nem você falou, é uma empresa 100% online, assim, mas ela tem uma boa estrutura madura, assim, né, de você ter a parte de onboarding de clientes, né, ter lá o pessoal da coprodução que trabalha junto com vocês, equipe de vendas e tudo mais, isso é muito massa de ver, assim, o quanto mesmo a estrutura está separada fisicamente, vamos dizer assim, ela existe uma estrutura bem sólida que funciona e que vocês conseguem dar encaminhamento. Mas bom, entrando um pouquinho aqui nessa visão de negócio, acho que a gente está num momento bem legal para entrar nisso. Eu percebo que assim, tu tem uma visão de negócios bem ligada a propósito, né? Eu acho que isso provavelmente permeia bastante do que vocês fazem aí, inclusive internamente dentro da empresa. Tu podia contar para a gente um pouquinho mais, vamos se aprofundar um pouquinho mais nessa conversa? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é assim, eu sou e sempre fui uma pessoa muito cheia de propósito na vida. Eu não faço as coisas com propósito, eu faço as coisas de propósito. Eu acordo todo dia de propósito, eu vou para academia de propósito, é deliberadamente mesmo pensando em cada passo. Depois que a programação neurolinguística entrou na minha vida, eu comecei a ser muito mais intencional em tudo que eu fazia, né? Desde as minhas relações de amizade até as minhas relações comerciais, né? Todas as coisas que eu ia fazendo. Nesse meio de caminho veio uma separação, foi quando eu conheci depois o meu marido, e aí também nos juntamos por propósitos muito parecidos. Então, o propósito sempre teve por trás como pano de fundo, por trás de todas as decisões que eu fiz que foram importantes na minha vida e na minha carreira. Então, quando eu cheguei nos meninos, né, da coprodução, a primeira coisa que fez com que nós uníssemos força foi justamente entender que o propósito deles lá era exatamente igual ao meu, né? Então a gente tinha uma jornada muito parecida, cada um no seu nicho. Eles tinham muita essa visão do longo prazo, que as coisas não são só sobre dinheiro, o dinheiro faz parte de todas as estratégias, o dinheiro faz parte de todos os resultados e das nossas mensuras, né? A gente precisa dessa medida para a gente entender o que é investimento, o que é ROI, o que é ROS, quanto está custando um lead. A gente precisa saber dessas coisas, mas nada disso na minha cabeça funcionaria se a gente não tivesse no coração
o propósito de usar a educação como uma ferramenta de transformação na vida das pessoas, né? Então, as imersões, por exemplo, elas trazem para mim muito mais do que o dinheiro, a satisfação pessoal de entender que ali a gente tem vidas completamente transformadas. Então, eu sabia que no meio dessas jogadas, né, que a gente foi fazendo assim para a empresa ir crescendo, eu não poderia ter como sócios, eu não poderia ter dentro da minha empresa pessoas que não trabalham pensando no propósito como a primeira coisa e o dinheiro como a segunda coisa. Então hoje eu tenho no meu time, desde o pessoal da equipe de vendas, né, até o pessoal que faz o meu pedagógico, pessoas que eu escolhi não só pela habilidade, não porque tinham, eu tenho uma habilidade estratégica maravilhosa, mas pelas pessoas que eram, porque é muito mais fácil você contratar uma pessoa que tem um caráter, né, que você aprecia e você pode moldar o conhecimento técnico, isso você ensina, do que você pegar uma pessoa extremamente treinada que não tem, né, isso como premissa na sua vida, que o negócio dela é só meta, é ganho. Eu não conseguiria trabalhar desse jeito porque eu não sou assim, né? Então eu acho que isso é uma das coisas que sempre me ajudou a tomar boas decisões, tanto na hora de contratar pessoas, quanto na hora de demitir pessoas, que às vezes a gente precisa fazer, né? A gente tem que deixar algumas pessoas irem porque não fazem sentido, né? E eu acho que se isso não tiver no pano de fundo, fica muito difícil a gente, de fato, conseguir ter um resultado sustentável. Porque quando a gente faz só pelo dinheiro, a gente quer vender. Quando a gente faz só pelo propósito, a gente quer vender, mas a gente quer principalmente que as pessoas comprem o curso e façam, e tenham resultados, e realizem sonhos. Eu adoro quando um aluno meu me manda uma mensagem e fala: Nossa, eu estou aqui no Canadá, eu estou aqui defendendo minha tese de mestrado, passei por um pós-doc. Isso, para mim, vale mais que ouro, vale mais que dinheiro, vale mais que qualquer coisa. Não tem nada que valha mais para mim do que a satisfação de entender que esse caminho que eu já trilhei para mim, que fez tanta diferença na minha vida, pode também fazer diferença na vida das pessoas. Então, acho que esse é o principal para tomar qualquer decisão, para fazer qualquer contratação. É para isso que a gente tem que estar olhando, se a gente está olhando para um jogo de longo prazo. Quando a gente está olhando para o dinheiro, a gente não joga jogo de longo prazo. Concordo plenamente. Eu acho que eu vejo uma visão assim um pouco misturada dentro do nosso mercado, porque ao mesmo tempo tem bastante gente que veio para veio para o mercado de produtos digitais para entender que, cara, é uma forma diferente de poder entregar algum produto para as pessoas. Tem muita gente que é muito bom com o ensino, inclusive, né? E acabou, obviamente, o mercado sendo uma boa porta para poder, cara, entregar o conteúdo que a pessoa tem para dar para as pessoas que estão por aí. E aí eu vejo que, assim, por um outro lado, tem, claro, muitas pessoas que estão buscando pela oportunidade, mas elas esquecem de se conectar com a questão que você está construindo uma empresa sim, que está tratando com pessoas que estão lá do outro lado, né? E essas pessoas querem se conectar com coisas verdadeiras, né? E aí por isso que a gente vê que vários, vou chamar de projetos, né? Projetos de produtos digitais acabam não indo para frente porque falta esse calor, eu vejo, sabe? Quando é tratado muito com uma certa percepção de frieza, eu vejo que, cara, dá para ganhar um dinheiro? Dá, mas vai chegar num momento que você vai bater numa parede ali, que você não consegue mais se conectar com aqueles clientes, não consegue mais gerar leads, e aí ou você muda completamente a sua percepção de como é que a coisa precisa ser encarada, né? Ou se não, provavelmente você vai, inevitavelmente vai deixar de existir, né? E um ponto legal, assim, eu me conecto bastante com essa tua visão, principalmente quando você falou do feedback positivo do seu cliente, né? E aqui na Clint a gente vê muito isso acontecendo, assim. A gente hoje, cara, praticamente trabalha olhando para o que os nossos clientes precisam e a gente vai lá e implementa e traz novidades para eles focado nisso. Então, assim, a gente tem um time de CS hoje aqui que, claro, eles fazem toda a parte de atendimento e tal, mas grande parte do trabalho deles é ouvir. É ouvir, entender o que o cliente quer e a gente internalizar isso e falar, cara, como é que a gente pode pegar essa dor que o cliente está sentindo aqui e entregar isso em forma de produto para ele lá na frente?
né? E eu acho que muito disso talvez se perde um pouco no mercado de produtos digitais. A gente que acaba, a gente presta serviço, né? Então a gente está um pouco de fora olhando assim e a gente percebe que, cara, vários ainda não estão enxergando dessa forma, né? Que, cara, quando eu entendo, tipo, qual que é a minha entrega, né? E como é que eu posso ouvir o que o outro quer e fazer essas duas coisas terem uma sinergia, eu acho que é ali que está o brilho do negócio. Sim. É, porque eu penso assim, eu acho que eu trouxe um pouco essa visão já de quando eu empreendia, né, no micro, vamos dizer assim, né, no mundo, fora do mundo dos bruxos. Quando eu empreendi, eu tinha muito essa filosofia de eu não, Arthur, eu não quero dar aula para você, eu quero dar aula para você, para seu pai, para sua mãe, para sua tia, para seu papagaio. Então, para eu conseguir dar aula para você e para todo mundo que, né, que tá aí na sua família, o que eu preciso fazer? Eu preciso te entregar um resultado, eu preciso que você saia não só como, eu aprendi, eu quero que você saia encantado, eu quero que você saia, caramba, achando que aprender é a coisa mais legal do mundo. Eu tenho uma crença, que eu falo que essa crença ela foi extremamente poderosa na minha vida, ela é extremamente limitante, mas para mim ela foi uma crença de que não abriu, ela arrombou portas para mim. Eu sempre odiei escolas muito tradicionais. Eu sempre odiei perder tempo aprendendo coisas que eu não ia usar na minha vida. Então, eu não sei a fórmula de Bhaskara, não sei para que serve um logaritmo. E então, eu tinha, na época escolar, eu tinha muito essa luta interna de ser aluna da turma do fundão, que é uhul, vamos, né? Tipo, e eu tive sempre uma relação de ódio com a escola, que era aquela coisa assim: estudar para mim, era sofrer. Então, apesar de ser uma crença muito controversa para uma pessoa que é educadora, isso foi muito positivo para mim, porque eu sempre quis trazer para os meus alunos algo que eles pudessem aprender, mas não sofrer no processo. Então, tudo que deixa mais leve, tudo que deixa mais fácil, tudo que faz esse caminho ficar mais rápido, sempre me interessou. Entende? Então, essa mentalidade que eu já tinha na empresa, que era pequenininha, lá com meus 30, 40 alunos, ela também veio para o digital. Né? Então, o que eu quero? Eu quero, mesmo no digital, onde a gente tem alunos do mundo inteiro, pessoas que talvez eu nunca vou poder tocar na minha vida, né? Pessoas que eu nunca vou poder abraçar, eu também quero dar aula para essas pessoas, para o pai, para a mãe, para a Xuxa, entendeu? E para o cachorrinho dela. Então, para isso, eu preciso estar olhando o tempo inteiro para o meu cliente, né? E eu vejo muito nesse mercado as pessoas que fazem um curso e aí elas deixam o aluno meio que abandonado ali na plataforma. Se eu que criei a metodologia, fui eu que criei o caminho, eu não estou ali à disposição do meu cliente para explicar para ele, olha, o meu caminho é assim, nem que seja para eu falar aham, isso, você está fazendo a coisa certa, para mim não teria sentido eu fazer um curso, por exemplo, que é só gravado e a pessoa vai fazendo sozinha e eu não sei o que está acontecendo na vida dela, né? Então, para isso que as pessoas têm que estar olhando o tempo inteiro. Você quer que seu cliente compre toda a sua esteira de produtos? Você quer que ele compre o produto de 197 até o produto de 40 mil reais, que é como é daqui na nossa esteira de produtos? Você precisa entregar um resultado poderoso para ele falar para você: olha, vale a pena, vale cada centavo, né? E é isso aí. Então vamos para o próximo passo. Eu comprei esse de 2.000, me deu um resultado incrível. Eu vou comprar esse de 6. Agora que eu comprei esse de 6, eu vou comprar um de 12. Pô, agora que eu comprei o de 12, eu quero de 40 mil. Entende? Então, para você fazer esse aluno comprar, não pode ser na base da insistência, tem que ser na base meu, você sabe que se você comprar de mim, eu vou te entregar o resultado e vou te entregar mais do que você espera de mim. Se você tiver isso na sua mente o tempo inteiro, o dinheiro vai vir como consequência disso, porque você vai estar fazendo um bom trabalho, as pessoas vão estar organicamente falando de você e falando do seu trabalho. Pode ser que elas nem saiam falando, mas de repente alguém fala assim: caramba, eu vi que você é cliente da Clint. E aí, me conta a respeito. Eu não estou fazendo propaganda à toa, a pessoa está ali pensando em comprar. Se ela vem da minha boca escutando que a Clint foi um virador de chaves aqui para o nosso negócio, pô, eu já venho chancelar, eu já venho pronto com o meu cartão e falar: toma,
shut up and take my money, sabe? Tipo assim, ó, pega aqui. É mais ou menos isso, né? Então, esse é um desejo muito grande que a gente tem como time aqui, principalmente o meu pessoal do pedagógico. A gente quer muito que o aluno se encante com a metodologia, que ele tenha resultado de verdade. A gente quer ver eles falando inglês, a gente quer ver eles tirando foto nas viagens, entende? Isso move a gente como um time, tá? Todos assim, todos aqui são assim. Cara, até entrando justamente nessa questão, assim, de como é que isso é transferido para o time de vocês, eu imagino que, assim, claro, né, cada pessoa tem a sua tarefa, acho que o time pedagógico entra mais em contato com o cliente de vocês na ponta em si, né? Mas, cara, como que eu vou chamar de cultura da empresa que vocês têm, assim, esse propósito, né, e toda essa estrutura, como é que hoje tu consegue transferir para todo mundo que está dentro da empresa, inclusive para novas pessoas? Se tu quiser até comentar se tiver alguma metodologia que tu usa, uma forma, assim, um feeling para contratar novas pessoas, se quiser compartilhar também pode ser um bom segmento. Olha, primeiro de tudo, é muita oração, tá, gente? Conexão espiritual. Essa é uma das coisas que faz, eu acho que Deus, a sua grande sabedoria, ele vai unindo os propósitos das pessoas. A gente magneticamente vai trazendo essas pessoas. Mas eu penso assim, aqui, pelo menos todo mundo, porque a gente tem a parte de lá, eu falo que é o dos meninos do Rio de Janeiro, que são nossos coprodutores, e a gente tem a parte de cá, né, da tia do inglês. Todo mundo que trabalha comigo hoje, mais diretamente, já passou por treinamentos meus. Né? Então, o meu pedagógico, todos foram meus alunos, então isso faz uma grande diferença, porque eles praticamente já vêm aculturados. Eles são o meu avatar transformado, então não tem ninguém que vai falar melhor melhor do nosso produto do que os próprios tutores, porque eles querem isso para os alunos também, e eles já tiveram do lado de lá, né? Eles já tiveram do lado do aluno que está preso, que está bloqueado, então eles entendem muito isso, então acho que isso faz parte. Um dos tutores do método é meu filho mais novo, né? E hoje o meu editor é o meu filho mais velho, então trazer as pessoas da família que fazem sentido e que pensam como você também faz bastante diferença, né? E eu acho que foi muito assim, né? O meu social media também tipo, tem um nepotismo grande aqui na minha empresa, tá? Ele é meu cunhado, mas então é aquela pessoa que está muito próximo, né? Que acompanha o nosso relacionamento na empresa, o nosso relacionamento fora da empresa, né? Eu e meu marido. Então isso também ajuda muito. Ele pegou muito a nossa linguagem, ele fala como a tia, né? Muitas vezes eu falo, será que fui eu que escrevi esse texto ou foi ele que escreveu essa copy, sabe? Um pouco isso. E o pessoal também, como eu falei para você, os nossos coprodutores, eles do lado de lá também têm muito esse propósito, né? De usar a educação como uma ferramenta de transformação. Foi o que transformou também a vida deles. Então a gente tem muito isso juntos. Então eles fazem reunião de cultura, que ajuda muito. Então são encontros com todo mundo do time, mesmo que remotos. Nesses encontros onde a gente tem esses encontros onde a gente tem muita troca, até pessoal mesmo, isso faz muita diferença, né? Porque é óbvio que é muito mais fácil eu integrar com alguém do meu time, se eu tenho um pouco de intimidade para fazer um projeto com uma pessoa, é muito mais legal você fazer com uma pessoa que você já gosta, que você já tem empatia, que você já tiver algum tipo de troca, né? Então, isso é uma coisa que a gente promove muito na empresa. Quando a gente se encontra, sempre não é uma coisa só tipo assim, vamos falar só de negócios, números, leads, ROAS e ROI. Não, a gente fala de várias coisas. A minha designer é uma designer especialista em lançamento, né? Então ela trabalha muito nessa questão e ela trabalha para gente, trabalha para ele e para alguns outros lançadores, né? Ela é nossa contratada aqui. Mas é uma pessoa, por exemplo, que a gente vai na casa dela tomar café, ela vem aqui em casa. Então a gente tem muito isso dentro da empresa. A gente vai além das relações só dentro de um escritório, só dentro do que a gente faz aqui. As pessoas precisam de pessoas. Né? E por conta dessa premissa, eu acho que fica muito. A gente precisa deixar isso sempre muito claro para as pessoas, né? Que como você é, como você pensa e o que você está fazendo. Então, uma das coisas que eu acho que é importante é desde a pessoa que
vem cá, pega as xicrinhas e recolhe a sua xicrinha de café, ela precisa saber que ela faz parte de algo muito maior. Então, a pessoa que não tem nada a ver, vamos dizer assim, que fica por trás das câmeras, que é o meu filho, que fica editando vídeo, ele tem muito claro para ele que o que a gente faz é transformar vidas. Ele não edita vídeo, ele transforma vidas. Porque se não fosse por esse vídeo que sai ali, tanto no YouTube, no Reels, no TikTok, no Instagram, qualquer coisa desse tipo, se não sair direitinho, bonitinho, do jeito que o meu aluno merece, ele não está cumprindo o propósito dele. Então a gente sempre pensa nisso e esse diálogo é muito constante, tá? Então a gente deixa sempre todos os nossos colaboradores muito cientes do que a gente faz. Cara, e esse é um grande desafio, assim, a minha carreira antes de vir parar aqui na Clint foi prestando consultoria de posicionamento de marca, né? Então trabalhei muito criando propósito para as empresas, né? E o principal desafio que eu tinha, assim, era a parte emocional do processo de posicionamento de marca, porque quando a gente entende que você tem um propósito, um motivo, que você tem valores, né? Não é só para ter essa estrutura e usar isso de guia, né? De alguma forma isso precisa ser passado por osmose para as pessoas que estão aqui, né? Não só colaboradores especificamente, mas para clientes, para todo mundo. Todo mundo precisa entender e para que esse ecossistema tenha um ciclo onde eu não preciso de uma apresentação para isso viver, né? Para que aquilo ali, cara, viva naturalmente e tal, e a coisa realmente aconteça naturalmente, né? E não precisa ser forçada, digamos assim. Fica orgânico, na verdade, né? Quando a pessoa entende que ela faz parte de algo maior, ela vai trabalhar com outro sentido. Então, por exemplo, eu tenho a minha menina do suporte, ela é uma menina, por exemplo, no lançamento, obviamente, ela não precisa, não é do escopo dela e não é do horário de trabalho dela. Mas ela é aquela pessoa que fala, hoje é o dia de lançamento, a gente está com muita matrícula, tem um monte de gente entrando, eu vou ficar até mais tarde. E eu já peguei ela trabalhando no dia do lançamento, dando suporte 11 horas da noite. Entende? Então todo mundo do time é assim, né? E aí a gente faz questão também de reconhecer as pessoas, de falar. Então tudo isso tem que estar sempre muito bem comunicado. Mas eu acho que principalmente para a gente ter um time unido, é muito importante essa relação que se estende fora do escopo de trabalho, sabe? É tipo criar sinergia com as pessoas, é entender, escutar o que elas têm para te dizer, como elas se sentem em relação às coisas. Eu acho que é um pouco disso, né? E sempre comunicar, deixar muito claro como você pensa sobre a sua empresa, sobre como a gente deve tratar os nossos clientes. Se isso estiver muito claro e comunicado o tempo inteiro, as pessoas vão internalizando, né? Então a cultura acontece meio que até de maneira orgânica, sabe? Sim, sim, exatamente. E eu acho que, e justamente por a gente estar falando de empresas, né, normalmente a gente joga o jogo do longo prazo, né, e aí dentro desse longo prazo entram várias coisas, né, inclusive ter o teu time por mais tempo possível, né, porque você querendo ou não está investindo naquela pessoa, claro, para ela te prestar um serviço de alguma forma, mas também para ela fazer parte dessa história, né, e ela muitas vezes precisa entender que esse jogo ele é longo, né? Até para reduzir, eu vejo muito a nossa visão aqui, né? A Clint começou com uma startup mesmo, então, cara, quem veio para cá e ficou esperando que em um ano ia acontecer um monte de coisa, né? Ficou talvez extremamente frustrado, achou que não era isso e tudo mais, mas porque entendeu que o jogo é de longo prazo, que a gente está construindo aqui, a gente fala muito, né, cara, que a Clint é uma família, né, que tá todo mundo aqui, porra, um se segura no outro quando a coisa tá dura, a gente vai se ajudando, sabe? E bem que você falou assim, pô, tem alguém de outro setor que tá precisando de ajuda, puta, peraí, dou um tempo aqui e vou fazer lá, sabe? A gente brinca muito aqui que o pessoal mais da velha guarda da Clint, cara, a gente, hoje talvez a gente tenha um cargo, mais ou menos, assim. Mas todo mundo já fez tudo, cara, sabe? Eu entrei aqui, já fiz venda, já fiz CS, então a gente faz várias coisas que precisam ser feitas porque faz parte do jogo, né? E aí eu acho que tá o quanto... E aí, só pra mim, uma coisa, só fica fácil quando existe essa sinergia. Porque se não tem essa conexão, tudo fica muito frio, cara, cada um vai querer fazer o seu, vai embora e acabou e não quer mais saber de nada, sabe? E aí eu acho que perde esse fio da meada muito importante, né? Eu acho que, nossa, que coisa clichê ter que dizer, mas a gente passa mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar,
né? Então eu acho que a Com gente precisa certeza. saber fazer Tem que essa. ser legal, Tem que né? ser, né? Senão a gente, pô, senão você tá investindo a maior parte da sua vida numa coisa que, putz, né? E eu acho que uma coisa que também faz bastante sentido é os colaboradores sempre terem essa noção mais horizontal, de não ter essa coisa muito da hierarquia. É todo mundo, tipo assim, todo mundo pode dar ideia, cara, todo mundo pode, né, contribuir. Ai, poxa, e se a gente fizesse desse jeito? E que tal, né? Eu tenho um rapaz que é também do nosso pedagógico aqui, de vez em quando ele traz umas ideias e fala: Ah, Má, o que que você acha se a gente fizer assim? Então não é aquela coisa assim, eu estou falando com a Marcela Miranda, que é a nossa especialista. Não, ele me mandou um WhatsApp, fala, eu pensei nisso daqui, não sei o quê, para os nossos próximos meses de programação aí do nosso programa acelerado, o que que você acha? Então é muito legal você dar para os teus colaboradores também essa sensação de horizontalidade, sabe? De tipo assim, eu não tenho que marcar um horário daqui a 3 meses para poder falar com a pessoa que faz esse tipo de decisão, sabe? Meu, passa um zap para a pessoa, a hora que ela puder, ela me responde. Então, quanto mais a gente deixa simples esse acesso, mais fácil fica para as pessoas se aculturarem. Porque ela, meu, eu vou mandar um áudio para ela e o meu áudio vai quem eu sou, né? Não vai um papel, um e-mail para ela ler, que é super formal, cheio de tralalá. Não, vai quem eu sou. Eu acho que isso também ajuda muito, né? As pessoas a se aculturarem. Concordo, concordo sim. Bom, para a gente fechar, tá? Agora falando pro teu colega expert, pro colega estrategista ali que está assistindo a gente, né? Por que ele deveria olhar para esses pontos e que tipo de dicas tu daria para o cara que precisa começar a mexer nisso agora, assim, nem sabe por onde começar? Bom, a primeira coisa que eu vou falar sobre começar, tá? Vou começar de trás para frente, sobre começar. Eu sempre fui uma pessoa muito de fazer e não ficar esperando as coisas estarem ideais para fazer, porque o momento ideal de fato não existe. Você vai comprar um bom microfone, e aí depois você vai precisar de uma boa câmera, e aí depois você vai precisar de uma câmera melhor ainda, e aí você vai precisar de um roteirista. Não, você não precisa de nada disso para começar. Você precisa começar. Se você tem no seu coração uma coisa que é muito, que foi transformadora na sua vida, você pode transformar a vida de outras pessoas. Seja da coisa mais boba até a coisa mais complexa. Eu aprendi a perder peso, você vai ajudar outras pessoas. Eu aprendi a ter autoestima, você vai aprender, vai ajudar outras pessoas. Então, as coisas que você venceu na sua vida, e a gente não está falando só de educação matemática, geografia, inglês, mas tudo que você aprendeu na sua vida pode se transformar em algo extremamente decisivo para a vida do outro. Então, comece do jeito que você tá, não espere as melhores. A melhor maré para você começar a navegar. Pegue seu barquinho, coloque ele no mar e simplesmente saia, né? Porque barco nasceu para andar no mar, né? Não nasceu para navegar, e não para ficar parado no porto, porque barco no porto não serve para muita coisa e ele vai enferrujar. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se você quer brincar da brincadeira de adulto e do jogo de longo prazo, você quer que a sua empresa esteja viva daqui a 5, daqui a 10 anos, faça pelo propósito, por aquilo que te move. Eu amo tanto isso daqui que eu faço, tanto, 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 que muitas vezes, quando eu preciso trabalhar num sábado, no domingo, eu trabalho com um sorriso no rosto. Né? Então não é uma coisa que me pesa, que é difícil. Se eu preciso fazer uma entrega para um aluno, que inclusive é o que eu mais gosto de fazer, é entregar os meus produtos, né? Eu faço isso feliz, eu faço. Se eu estiver com gripe, eu melhoro da gripe. É um negócio assim tão. Então faz aquilo que faz o teu coração pulsar. Isso vai ficar tão claro que você só vai atrair pessoas desse tipo. E não adianta, não é orgânico a gente fazer só pelo dinheiro, só porque a gente precisa muito. Não faça porque você precisa. O propósito não é sobre você. O propósito é quando eu faço alguma coisa para alguém. E tem mais, quando a gente vive de propósito, a gente deixa no mundo a nossa marca que vai durar para sempre. Esse é o jeito que a gente tem de viver para sempre, porque todos nós vamos morrer.
Essa é a verdade, é a única coisa que a gente sabe da vida. E quando você deixa alguma coisa para trás, é o jeito que você se imortaliza. Então, Einstein já foi, mas a história dele continua. Mozart já foi, mas a história dele continua. Jesus Cristo já se foi há muito tempo e a história dele continua até hoje. Então, se você quer que a sua história continue mudando a vida das pessoas, mesmo depois que você se for, faça de propósito. Não faça pelo dinheiro, não faça porque a internet é um lugar para dar um boom nas suas vendas. Faça pensando no outro. O que eu posso fazer para servir? Quando você servir as pessoas de fato, o dinheiro vai vir em abundância para você e você não vai precisar se preocupar com ele. Nossa senhora, eu até ia falar, meu Deus, parece que esse texto foi quase decorado, então foi muito bem falado mesmo. Puxa, que legal. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi um prazer trocar esse um pouquinho desse conhecimento que tu tem com a gente, com o pessoal que está assistindo aqui. Para quem ficou com a gente até o final, muito obrigado. Vale lembrar também que existem outras conversas aqui disponíveis, então dá para dar mais uma conferida aí para aprender um pouco mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.